Estamos apenas começando o nosso pós-jogo de Cruzeiro 4, Grêmio 1, uma vitória com autoridade total, Amanda Boru e Pedro Torres. Com autoridade total, você foi muito feliz agora para poder resumir o que foi o Cruzeiro dentro da partida, né? Uma primeira etapa onde foi dominante, seguiu dessa mesma maneira na segunda etapa. Às vezes a gente cobra muito que os jogadores precisam estar focados, precisam voltar a desempenhar dentro do campo aquilo que a gente, enquanto torcedor, deseja, mesmo que às vezes é um pouco distante da realidade dos próprios atletas que estão voltando ao seu ritmo natural, né? O ritmo no qual o Cruzeiro terminou antes da parada do Mundial. E aí, eu acho que nem se eu tivesse feito ali um desenho do Cruzeiro enfrentando essa equipe do Grêmio, eu falaria que o Cruzeiro ia voltar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo ímpeto que o Cruzeiro demonstrou dentro do campo. Acho que o Cruzeiro, sim, foi muito feliz pela estratégia montada, pelo plano de jogo. Muitas vezes as equipes que fazem 2 gols costumam se retrair um pouco, esperar um pouco mais do adversário. O Cruzeiro fez diferente. O Cruzeiro entendia que o Grêmio também sentiu o golpe e aí foi para cima. Eu acho que em determinado momento onde o Cruzeiro tinha volume de jogo, mas dava também a oportunidade ao Grêmio, o descuido acabou acontecendo. E a gente sabe que muitas vezes os jogadores que saem do banco de reservas, eles almejam ali naquela oportunidade entregar próximo do seu 100%. E atacantes vivem de gols e foi bem aproveitado pelo André, que acabava de entrar na partida. De qualquer forma, quando o Cruzeiro retoma o seu nível de foco, de determinação dentro do campo, o Cruzeiro encontra mais uma oportunidade para selar essa vitória. Feliz com o jogo apresentado para o Cruzeiro, feliz pelos números do Cruzeiro também dentro da partida e mais feliz ainda porque o Cruzeiro se manteve na parte alta da tabela. Nós sabemos que nós não vamos vencer sempre, mas sempre que houver oportunidade, tem que fazer e fazer bem feita, como foi o caso de hoje, Pedro. É isso, Amanda. A palavra aí, o final do seu comentário é perfeito, né? Fazer bem feito. E foi o que o Cruzeiro fez. Um primeiro tempo onde só o Cruzeiro jogou bola, só o Cruzeiro ditou o ritmo do jogo e aí por isso saiu vencendo com merecimento. Voltou na segunda etapa emplacando uma pressão, um ritmo interessante, marca o terceiro gol e aí o Cruzeiro até deixa um pouquinho o ritmo cair, as mexidas do Grêmio fazem efeito, né? O André entra muito bem e o Cruzeiro acaba sofrendo um gol. Em um momento de muita inteligência do Cruzeiro, o Cruzeiro começa a pausar mais, se defender com a posse da bola, trabalhar, circular, fazer a equipe do Grêmio se movimentar atrás da bola. E aí o Cruzeiro consegue ali numa jogada muito interessante, né? De novo um jogo por dentro e o Caio Jorge atacando as costas da defesa do Grêmio mais uma vez para poder marcar o 4-1 e a partir daí o Cruzeiro passa a apenas administrar a partida. É muito daquilo que a gente falou, o Cruzeiro é um time que ele tem amadurecido muito dentro do Campeonato Brasileiro. Então, em jogos onde o adversário tenta atacar o Cruzeiro consegue castigar o adversário na transição, como foi, por exemplo, contra o Flamengo. Mas quando o Cruzeiro precisa de propor o jogo, de ditar o ritmo, o Cruzeiro consegue fazer isso com qualidade. E fez isso hoje contra o Grêmio. Algumas pessoas falaram que elas gostam do estilo de jogo do Cruzeiro. Eu também gosto. A mim muito me agrada também, por favor. Me agrada muito também. Compartilho. Eu gosto muito e assim, tem um ditado bem legal, eu gosto muito dele. Cachorro que late demais acaba na carrocinha. Então, futebol é um jogo jogado, de estudo, de respeito acima de tudo, mas pode gostar do estilo de jogo do Cruzeiro, Mano Menezes. De presente, você ganha um 4-1. Abraço, Cruzeiro Esporte Clube. Um abraço e com direito à assistência do cachorro, né, que você falou aí. Esse cachorro a carrocinha não leva não, viu? O nosso perro lá. Esse não. Esse é nosso, de estimação. Um abraço, né, para quem pôde desfrutar, né, esse Cruzeiro. Gente, que retorno, né? E aí, claro, a gente vamos falar muito ainda. Pessoal, fica ligado aí, deixa o like, mais de 14 mil pessoas, olha que legal. Já chegamos a 16 mil likes. O Samuel Venâncio daqui a pouco trazendo a entrevista coletiva do homem, né, do Garden.
of Eden. Não tem como, cara. Realmente, a gente volta depois de uma parada, férias, claro. Estamos ainda longe daquilo que já apresentamos, mas é um comprometimento, né? O segundo, se me perguntarem, tá? Qual o gol mais bonito do jogo, eu vou cometer aqui talvez o pecado de falar que foi o segundo, mas é por conta do contexto, pessoal. Não precisa de... Eu não quero ter razão, não. O Cruzeiro ganhou, eu estou no mesmo lado da moeda que vocês, mas a gente pregava, vocês pregavam tanto esse começo, essa retomada do Cruzeiro, o Grêmio vai vir aqui, o Grêmio sentou a borracha, essa que é a verdade, é um time que se sente à vontade com a bola nos pés do adversário, tem, para não dizer nenhumas, pouquíssimas ideias, é um abismo de criatividade a equipe do Grêmio, e o Cruzeiro consegue fazer um segundo gol, né? Com a cara da disputa, né? Com a cara da disposição. Se os outros gols, a gente vai passar por cada um deles, tiveram uma técnica assim aguçada para que a gente marcasse, o Kahneman foi proteger achando que ele era um Monte Everest assim da vida. Ele não contava de ter um Christian maluco para fazer esse passe para um Vidalba que também não desiste. Eu acho que é muito simbólico, Amanda. E além disso, a gente ver um time assim que fisicamente está voltando agora, mas que teve a sua queda, evidentemente, mais acentuada em um determinado momento do jogo. Mas o segundo gol é espetacular. Quando vocês já acompanham aí na tela, daqui a pouquinho, em instantes, a coletiva ao vivo do técnico Leonardo Jardim, aqui na Samuca TV, Amanda. Valu, o Cruzeiro não perdeu a sua identidade em momento nenhum do jogo. O Cruzeiro foi uma equipe competitiva, intensa. É claro que essa intensidade também tem um preço, e aí veio o cansaço na segunda etapa. Ainda quando o time estava cansado na segunda etapa, conseguiu produzir para fazer o quarto gol. É claro que tem alguns pontos que a gente pode falar que o Cruzeiro precisa se cuidar, né? A questão mesmo de não perder o foco, não perder o controle da partida. Muitas vezes... ainda assim é possível, mesmo estando cansado, você ser uma equipe determinada dentro do campo e uma equipe que consegue controlar o jogo, mesmo quando está cansado. É o famoso vou descansar com a bola nos pés. E o Cruzeiro fez isso, até na hora de construir o quarto gol foi exatamente isso. O Cruzeiro manteve a posse da bola, trocou passes com qualidade e, dessa maneira, encontrou o quarto gol. Acho que ficam sempre algumas das lições. O Cruzeiro não está perfeito, o Cruzeiro ainda precisa se aperfeiçoar em determinados pontos, mas é muito, muito importante esse recomeço. Um recomeço convincente, um recomeço com gols importantes e bonitos, e um recomeço também que traz confiança. A confiança coletiva, a confiança de um trabalho que está sendo feito, que o caminho é positivo, e acho que essa confiança que muitas vezes, individualmente falando, potencializa aquilo que tem como característica cada jogador. Ver o Caio Jorge fazendo 3 gols não é todo dia. Gostaríamos, mas não é todo dia. E isso pode ter certeza que potencializa ainda mais aquilo que já está sendo feito, aquilo que está sendo executado pelo Caio Jorge no Cruzeiro. A Amanda falou muito bem sobre essa questão de tirar algumas lições e é importante também, mesmo na vitória por goleada, a gente pontuar que algumas coisas aconteceram e elas podem ser melhoradas, e aí não é fazer um drama, né? Assim, é entender isso que a Amanda falou. Quando você está mais cansado, principalmente contra adversários inferiores tecnicamente, você tem que trabalhar mais a bola, coisa que o Cruzeiro acabou fazendo no quarto gol. Mas enquanto passava aqui também na televisão o replay dos gols, uma coisa me chamou a atenção, né? A gente cobrava tanto os gols de bolas paradas, e aí a gente viu o Cruzeiro fazer 2 contra o Palmeiras, e hoje o Cruzeiro marca mais um, né? Uma falta lateral do Matheus Pereira e o Caio Jorge ali na primeira trave marcando o gol. Então é legal ver que o Cruzeiro
está evoluindo nesse sentido também, está adicionando isso ao seu repertório, e a gente cobrava também porque sabe que isso faz diferença em jogos grandes, e hoje fez a diferença para o Cruzeiro na segunda etapa, e agora é dar continuidade. Agora é uma semana aí com mais tranquilidade, depois de uma vitória com autoridade, para ser trabalhada aí, porque o Cruzeiro tem outro jogo muito importante contra o Fluminense, mas é curtir, aproveitar, né? O torcedor do Cruzeiro estava doido que chegasse logo o retorno do futebol brasileiro, né? Que acabasse o Super Mundial, e hoje o torcedor do Cruzeiro foi presenteado com uma baita atuação do Cruzeiro e uma baita vitória hoje por 4-1. É isso, pessoal. E a gente segue aqui, você vai acompanhando já a imagem aí na tela. Em instantes, agradecer as mais de 16 mil pessoas ligadas aqui. Muito obrigado. 16 mil pessoas e 16 mil likes. Tomara que a gente chegue aí em 18 mil, 20 mil antes do Jardim, para a gente acompanhar. O sentimento aqui é geral, né? A galera gritando, zero, o Sidney falando, feliz demais com a vitória maiúscula. O Cruzeiro se impondo, e vai ficando. E um Jardim que é muito. O Cruzeiro segue fiel à sua maneira de jogar futebol, pressionou o Grêmio como foram causados erros, né, ali a partir do momento da saída de bola. Você tem um Kahneman que não tem recurso técnico, é um cara que viveu já grandes anos dentro do Grêmio, mas sempre se impôs muito pela questão física, e hoje já mais veterano tem muita dificuldade dessa imposição física acontecer, e o tempo inteiro, né? O primeiro gol sai de uma pressão, né, do Cruzeiro, do Christian, né, Pedro? Você chamou atenção para cima de alguém e que gera uma roubada. O lance da jogada do segundo gol começa com uma pressão do Christian. E o primeiro é o Cruzeiro construindo de pé em pé e forçando, por exemplo, o Kahneman a ter que sair para marcar, né, Valu? Tem que perseguir e o Caio, como tá fazendo bem, né? Esse facão, esse ataque às costas, né, Pedro, que você fala da defesa. Assim, o Caio, ele na Juventus, ele era um cara muito mais de apoio, de sair, e aqui no futebol brasileiro ele meio que se desenvolveu. Eu lembro de um vídeo que eu fiz no ano passado, analisando os gols do Caio naquela época, e todos eles tinham essa característica de um ataque nas costas da defesa. Ele é muito inteligente, dificilmente o Caio está impedido, ele se coloca muito bem, e ele é muito rápido, né? Quando ele, para sair ali daquele que a gente fala do passo zero, é muito rápido. A gente vê que o Wagner Leonardo, no quarto gol, ele tenta pegar o Caio pela cintura, correndo o risco de fazer o pênalti, porque o movimento é muito bem feito. Então é um Cruzeiro que usou de tudo que poderia usar, assim, de dificuldade do Grêmio, e o Valu lembrou muito bem essa pressão do Cruzeiro. Você viu o desespero do Grêmio para construir as jogadas, tentando esticar o tempo inteiro, sem ter um 9 de referência para brigar. O Fabrício Bruno foi soberano, o Arezzo não vai conseguir competir com o Fabrício Bruno nesse tipo de característica, e me assustou, Valu, no bom sentido, porque a gente sabe o quanto que demanda fisicamente de você manter seu time pressionando ali, e o Cruzeiro conseguiu fazer isso por uns 60, 65 minutos, depois de uma pausa, como foi a pausa para o Super Mundial. Amanda, o Cruzeiro foi superior em todos aqueles aspectos que a gente ponderava e eram necessários serem ponderados após uma parada de 15 dias, a retomada, fisicamente para você, a própria organização, ideias de jogo, superou aquilo que você esperava dentro desse recorte para o jogo de hoje contra o Grêmio? Sem dúvidas, Valu, não só coletivamente falando, mas individualmente falando também. Não é só legal da gente ver a disposição do Cruzeiro dentro do campo, né? Essa identidade não sendo aberto, né? De não abrir mão daquilo que vinha dando certo. A verdade era essa. O Cruzeiro conseguiu colocar o seu jogo dentro dos encaixes perfeitos logo no início. Mesmo a gente sem saber como fisicamente o Cruzeiro iria entregar, o Cruzeiro se comportou muito bem. E aí, quando você cita a questão dos jogadores de entregar aquilo que eles têm de melhor dentro da partida, eu acho que é muito por conta da disciplina que o Cruzeiro tem. Essa mentalidade, essa busca incessante pela disciplina, pelo comportamento dentro do campo. E foi uma equipe muito disciplinada, né? Coletivamente falando, se organizando, cada vez mais que a gente
pedia intensidade, o Cruzeiro entregava a intensidade, e eu gostei muito quando o Cruzeiro faz o segundo gol, ele não quer abrir mão e não muda a maneira de jogar. A busca pelo terceiro gol, ela foi incessante, porque tinha fôlego. Tinha fôlego, o Cruzeiro também, acho que se impôs dentro da partida de tal forma que não deixava o Grêmio gostar da partida, e aí automaticamente você se sente confortável. Tecnicamente, o Cruzeiro era superior, nós já sabíamos disso, mas ainda ficava a questão do equilíbrio para entender como fisicamente o Cruzeiro iria responder. E para mim foi perfeito, Valu. Para aquilo que eu tinha enquanto expectativa, ela foi superada. E isso muito é em função do trabalho bem feito do Leonardo Jardim, mas, acima de tudo, da execução bem feita desses jogadores que estiveram hoje dentro da partida. Ô Valu, só uma estatística bem legal que eu acabei de ver aqui no Twitter, né? O DataFoot postou. Nas últimas 10 temporadas, somente 4 jogadores alcançaram a marca de pelo menos 10 gols marcados na 13ª rodada do Brasileirão. Gabriel Jesus, em 2016, foram 10 gols em 13 jogos. Galhardo, em 2020, 10 gols em 12 jogos. Tiquinho Soares, em 2023, 10 gols em 12 jogos. E Caio Jorge, em 2025, 10 gols em 12 jogos. Ano bem legal do Caio até aqui, né? Legal, legal. Realmente, o Caio Jorge hoje, né, pessoal, aproveitando essa estatística muito legal trazida pelo Pedro, ele chega a 11 gols no Campeonato Brasileiro em 13 jogos. Eu sabia, eu assim, né, eu jogo lá meu bomba pet com o Cruzeiro, o Caio de lá é mais ou menos que nem esse, mas tá vivendo essa realidade aqui com o Caio, realmente, e a gente falava também, cara, antes do jogo, ele tá ensaiando, pode pegar aí para não falar esse valor agora, tudo que dizem aí que aconteceu no jogo, eles falam que falaram, pode, depois volta, não sai agora não, que daqui a pouco o Mister tá na tela. O Caio Jorge está ensaiando. Um dia alguém vai levar 3 gols dele. Fez 2 contra o Bahia, fez 2 contra o Vila, fez 2 contra o Palmeiras. O danado aproveitou. E que bom dia, viu, Caio? Que você tome gosto, porque artilheiro quer isso. E ele vai ficar com muita satisfação, né? Porque agora, neste momento, com os 3 gols marcados, ele assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo não tínhamos um jogador na artilharia como artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E aqui a gente está só comentando, ninguém está... Antes que alguém pegue aqui, pode ter alguém perdido aqui no chat, né? Falando que a gente está comemorando a artilharia como se fosse título. Não, a gente está só... Título em Belo Horizonte, ninguém precisa de ensinar para a gente como comemora, não. E nada mudou, viu? Mesmo durante esses vários anos. Fiquem tranquilos. Então, assim, como é legal, né? Ver um jogador que está... E a Amanda falava, né, Amanda? Até quando tá cansado, faz gol. Porque a substituição dele tá pronta há um tempão à beira do campo. E ele ainda consegue fazer o gol ali já com a substituição dele programada, Amanda. Quando a gente vê jogadores se destacando individualmente, Valu, no caso de um artilheiro, né, da competição, acho que mostra também aquilo que está sendo apresentado pela sua equipe. E o Cruzeiro faz isso se tornar cada vez mais algo lúcido na cabeça de nossos torcedores. É um trabalho que está sendo executado dia a dia, com os pés no chão. Ele, Caio Jorge, já falou sobre a meta que ele tem individual, aquilo que ele almeja. É legal ver um jovem também ambicioso, de estar buscando cada vez mais aprimorar as suas ineficiências, as suas dificuldades técnicas. Hoje a gente viu o Caio Jorge fazendo gols de diferentes formas também. Acho que foi o Samuel que comentou, ele acabou fazendo um gol que nós nem esperávamos dessa maneira, né? De qualquer forma, eu acho que é seguir ajudando o Cruzeiro e colocando o Cruzeiro em primeiro lugar. A partir do momento, claro, que ele tiver a oportunidade de pensar no individual, isso vai acontecer. Mas acho que se ele está colhendo os frutos é porque ele também plantou lá atrás aquele menino que em algum momento o torcedor duvidou, aquele menino que em algum momento foi pressionado, precisou dar a volta por cima, mostrar que é importante dentro do grupo, dentro do elenco. E eu tenho certeza que tem algumas outras pessoas, Valu, observando o que vem vivendo o Caio Jorge. Você consegue saber quem?
Pode ser aquele que fala com a sobrancelha assim pra cima? Que chegou? Esse aí, o homem do chiclete, né, o Pedro? Eu não. Grande. Não é o Matheus Pereira. O homem do chiclete não é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira até observa para dar o passe, mas é o outro. É o outro. É verdade, Amanda. Vai ser inevitável, né, cara? Não tem como. Só se você colocar uma venda nos olhos. Mas, ô Carleto, assim, gosto muito de você, deixa. Por enquanto, não, deixa aqui por enquanto e tal. Mas não tem jeito, né, Amanda? O barulho tá ficando ensurdecedor, né? E que ainda não veio aqui prestigiar de perto, né? Verdade.